Primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou ontem o julgamento do plano de golpe e definiu as penas e multas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros 7 réus condenados por participação nesse esquema na formação de uma organização criminosa. O ex-presidente recebeu a maior pena, 27 anos e 3 meses de prisão e multa de 124 dias no valor de 2 salários mínimos o dia. Mas nem o presidente, nem os outros condenados vão ser presos imediatamente. Para quem estava com medo de Bolsonaro ser condenado, o pior aconteceu. Eu trago aqui a triste informação para lembrar que Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia. E isto é lamentável, né, pessoal? Pois é, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não será preso imediatamente. Olha, muitas pessoas estão preocupadas. O que é que vai acontecer agora com o Brasil? Pois o ex-presidente mais querido do Brasil, Bolsonaro, agora está condenado a 27 anos de prisão. Enquanto isto, o Barba, o conhecido Lulinha, continua no poder e quem paga o preço com toda essa maracutaia é o cidadão brasileiro. Quer entender tudo o que está acontecendo neste mundo político? Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai ficar sabendo de tudo. Hoje, dia 12/9/2025, eu trago as informações atualizadas sobre a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tenham todos um bom vídeo. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou ontem o julgamento do plano de golpe e definiu as penas e multas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros 7 réus condenados por participação nesse esquema na formação de uma organização criminosa. O ex-presidente recebeu a maior pena, 27 anos e 3 meses de prisão e multa de 124 dias no valor de 2 salários mínimos o dia. Mas nem o presidente, nem os outros condenados vão ser presos imediatamente. Vamos começar a edição de hoje te mostrando o que acontece a partir de agora. Temos, portanto, uma arte em tela para vocês entenderem melhor o passo a passo, que é, primeiro, a publicação do acórdão do julgamento, o que pode durar meses. Depois disso, vai ser aberto um prazo para as defesas apresentarem respectivos recursos. A própria Procuradoria-Geral da República pode recorrer dos benefícios que foram concedidos ao delator Mauro Cid, o que, de acordo com a nossa apuração na CNN Brasil, não deve ocorrer. Luísa Martins vai nos contar na sequência esse ponto exato. Por que a PGR não deve recorrer de Mauro Cid? E só depois são analisados os recursos e eventualmente rejeitados esses recursos das defesas. Só depois disso é que as penas vão começar a ser executadas. Bom, e para quem não pôde acompanhar o julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acompanhe agora os motivos das provas que levou à condenação de 27 anos e 3 meses de prisão para Bolsonaro. Confira agora, porque neste vídeo você vai ver o motivo e as provas que levaram à condenação do ex-presidente do Brasil, Bolsonaro. Vamos embora. Lives e até o uso de órgãos públicos para espionar adversários estão entre as provas apresentadas no STF para condenar Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi considerado culpado pela maioria dos ministros da primeira turma do Supremo por 5 crimes, entre eles organização criminosa e golpe de Estado. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil, e recapitulo aqui as provas-chave citadas por eles para condenar Bolsonaro. Entre as provas mencionadas pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, estão anotações feitas por Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e pelo general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo Moraes, essas anotações servem como prova de que a ABIN e o GSI foram usados para espionar e perseguir adversários políticos e também para produzir desinformação sobre o sistema eleitoral. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu, consistentes em diretrizes estratégicas, dentre as quais foram listadas ações a serem implementadas pela organização criminosa, inclusive sobre o
estabelecimento de uma desinformação sobre urnas eletrônicas para descredibilizar o sistema eletrônico eleitoral brasileiro. A PF apontou, por exemplo, 887 pesquisas feitas em um software de espionagem por Marcelo Bormevet, que era da ABIN na época, e disse em depoimento ter agido sob ordem de ramagem. Essas evidências conversam com uma das anotações no caderno de Heleno, exibidas durante o julgamento, onde se lê: Vicente Cândido, ex-deputado do PT, é o novo Vacari. A ABIN está de olho nele. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Com ramagem, a investigação encontrou um documento digital intitulado Presidente TSE, com argumentos contrários às urnas eletrônicas e a defesa de que houve fraude na eleição de 2018. E preparando elementos de grave desinformação a serem utilizadas na sequência pelo réu Jair Messias Bolsonaro. No entendimento do ministro, esse elo reforça a participação do ex-presidente na trama golpista. Moraes também destacou na agenda do general tópicos como fraude pré-programada e mecanismo usado para fraudar, que, segundo ele, indicariam a intenção, entre aspas, de atacar a lisura das eleições. Nessa linha de raciocínio, as anotações se conectariam com a tentativa de contratação de hackers por Carla Zambelli, hoje presa na Itália, como prova da intenção concreta de ataque ao processo eleitoral. O que demonstra que desde esse primeiro ato executório já se pretendia a contratação de hackers, que na sequência nós veremos, e que hoje se encontra preso, e sua corré presa também na Itália, que se já pretendia exatamente tentar atacar a lisura das eleições com uma sequência de atos executórios. O hacker Walter Delgatti Neto, que está preso pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, afirmou em depoimento no processo que investigou esse caso que agiu por ordem da então deputada, o que ela nega. A intenção, segundo ele, seria comprovar que o sistema do CNJ era violável e, com isso, minar a segurança no sistema eleitoral brasileiro. Na época, Delgatti acessou as credenciais de uma juíza e, segundo a investigação, expediu mandados de soltura de criminosos e um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. A live de Bolsonaro, que eu mencionei antes, foi um dos episódios elencados pelo ministro como atos públicos da trama golpista. Nessa transmissão, em julho de 2021, o então presidente atacou as urnas eletrônicas e disparou suspeitas de fraudes sem apresentar provas. Moraes citou ainda uma live de Bolsonaro, de 4 de agosto de 2021, e uma fala dele a apoiadores no Palácio do Alvorada no dia anterior, em que ele disse, abre aspas, se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível com um processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Na época, tramitava na Câmara uma PEC para a instituição do voto impresso e Barroso, então presidente do TSE, tinha se colocado contra. Moraes elencou diferentes mecanismos que teriam sido usados para atacar a credibilidade das urnas eletrônicas. Entre eles estaria um complexo sistema de milícias digitais para a difusão das narrativas golpistas, com o uso de robôs e a participação do chamado Gabinete do Ódio. A intenção seria amplificar a desinformação, reiterando a narrativa de fraude nas urnas e pressionar instituições, criando um clima de antagonismo contra a justiça para preparar o terreno para questionamentos de resultados eleitorais futuros. Depois da preparação, dentro da estrutura da ABIN e do GSI, as notícias falsas eram repetidas pelo então presidente Bolsonaro e depois amplificadas nas redes sociais. Ou seja, a live era realizada para imediatamente, a partir de um complexo sistema de financiamento, produção e divulgação, com utilização de inúmeros robôs, inclusive, se divulgar essa desinformação de forma massiva, para realmente atentar
contra os poderes constituídos. Moraes também citou como provas compromissos e eventos mobilizados por Bolsonaro para angariar, segundo o ministro, apoio para o golpe de Estado. Entre eles estão as manifestações de 7 de setembro de 2021, marcadas por ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. E ainda a reunião ministerial de julho de 2022, com a presença de comandantes das Forças Armadas, em que Bolsonaro repetiu notícias falsas e ataques à Justiça Eleitoral. E ainda o encontro realizado pouco depois com embaixadores, em que repetiu as acusações sem provas contra as urnas. Ele também destacou as blitzes que a Polícia Rodoviária Federal realizou durante o segundo turno, que dificultaram a chegada de eleitores aos locais de votação, especialmente em municípios onde Lula havia tido mais votos no primeiro turno. O episódio foi interpretado por Moraes como tentativa de manipular e interferir na eleição, configurando grave violação do Estado